Gravando. Pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Edmilson Monteiro, pró-reitor de extensão da UESO. Também está comigo a minha coordenadora de extensão, a professora Fátima Maciel. E é com muito prazer que, neste momento, eu introduzo mais uma palestra, 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que, no caso nosso, é 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste, que é um evento realizado por um pool de instituições, onde você engloba ali, além da UESO, várias instituições locais e também de outras regiões do município do Rio de Janeiro e também de outros municípios adjacentes. Bem, falar do professor Carlos Vitor, para mim, é muito fácil. É o meu colega da Unidade de Construção Naval da UESO, mas o professor Carlos Vitor ele é graduado, tem mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela PUC, a graduação é pela Universidade Federal do Pará, se não me falha a memória, que o Vitor me corrija. É professor da UESO, já foi nosso vice-diretor de unidade da Naval, é professor da Faculdade de Vassouras também, a qual também eu observo que é uma pessoa muito ativa. Resumindo, o currículo Lattes dele é tão grande que não dá nem para ficar falando, senão vai consumir os 40 minutos da palestra. Bem, a palestra agora vai ser drones e suas aplicações na engenharia, possibilidades e desafios, e com você agora o nosso professor Carlos Vitor. Vitor, mais uma vez, em nome de toda a comissão de organização da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste, que é um evento dentro da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da MCTIC, te agradecemos. Obrigado, querido. Agora com você. Então, boa noite a todos. Então, obrigado, Edmilson. Realmente é um grande prazer ser convidado para palestrar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UESO. Eu sou professor da UESO desde 2013 e vamos lá. Eu preparei uma apresentação em torno aí de 40, 45 minutos, tá? Onde a gente vai falar um pouco sobre drones e suas aplicações na engenharia, desafios e possibilidades. Vou colocar para apresentar aqui agora. Estão visualizando a tela cheia? Ok? Sim, está na tela cheia. Beleza, eu vou interromper a minha câmera aqui, tá? Só para melhorar o fluxo de dados. Depois eu ligo novamente, tá ok? Então, vamos lá. Ok. Bom, eu sou, como o professor Edmilson já falou, né? Eu sou engenheiro civil, professor universitário desde 1999, né? Eu trabalho na UESO, na Universidade de Vassouras. Também leciono nos mestrados em Ciências Ambientais e Ciência e Tecnologia Ambiental da UESO, Ciências Ambientais da Universidade de Vassouras. E também sou professor em alguns cursos de pós-graduação na área de Engenharia, Meio Ambiente, Instalações Prediais e Supply Chain Management. E assim, apesar de eu ser engenheiro civil, eu estou sempre, desde a minha época da graduação, sempre eu estou muito ligado à questão de tecnologia, né? Então, desde a graduação, sempre procurando entender como a tecnologia poderia ajudar na engenharia, né? E essa apresentação é mais um exemplo disso, né? De um estudo que a gente está realizando aí tem uns 2 anos e meio mais ou menos, desenvolvendo alguns projetos e trabalhos usando drones na engenharia civil e na engenharia de modo geral, ok? Então, como eu falei, é uma palestra que, assim, vocês vão perceber uma mudança que a gente está vivendo, não só na questão de uso de tecnologias no nosso dia a dia, mas também, se a gente olhar para esse lado de ensino, né, a gente sabe que está tendo uma mudança nas diretrizes, né, de engenharias, né, pelo MEC, e essa mudança vem justamente ao encontro de tudo que está acontecendo na sociedade, ou seja, o nosso ensino não pode ser mais um ensino onde eu vou ter os conteúdos individualizados, né? Eu vou precisar fazer uma integração de todos esses conhecimentos. Okay? Então, ou seja, o nosso aluno tem que ter uma competência. Essa competência, ela é aí eu tô de caixa do computador e atrás da TV. Aí eu mudo a TV para entrar da academia. Só interrompendo, eu gostaria de pedir para que todos cortassem o som durante a palestra. Eu vou desativar o som de todo mundo aqui. Ok. Pronto. Resolvido. Vamos continuar aqui, então.
Tá visualizando aí? Ok? Voltou a tela, né? Beleza. Então, então, como eu estava falando, essa mudança nas novas DCNs da engenharia vem justamente isso, da gente ter uma integração dos conhecimentos, não mais compartilhada por disciplina, mas de forma integrada, né? E onde o nosso aluno tenha, no final de tudo, competências. Que competências? Essa competência envolve 3 pontos importantes, que é o conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que é o saber agir, né? Ou seja, uma integração dos conhecimentos onde o nosso aluno tem exatamente essas competências. Então, assim, essa apresentação mostra um pouco dessa mudança que a gente está vivendo agora. Que, na verdade, são desafios, né? Não é fácil fazer isso, essa mudança, tá? Ou seja, incorporar essa tecnologia no dia a dia da engenharia, por exemplo, é um desafio e também é uma oportunidade, né? Em todos os sentidos. Ok? Vamos lá, então. Mas antes de a gente falar um pouco de drones, eu acho que é importante a gente falar também do passado. Eu sempre falo com meus alunos que se a gente está vivendo hoje um momento, né, com toda essa evolução, essa revolução, alguém no passado, né, começou isso, né? Então sempre o passado vai dizer muito para a gente do que a gente está vivendo no momento presente, ok? E assim um ponto que eu gosto sempre de falar é do Leonardo da Vinci, né? No século XV, então esse camarada ele já pelos desenhos que vocês estão vendo aí, ele já pensava em máquinas voadoras controladas por homens, por exemplo, né? Desde o século XV, então já existia essa ideia do homem, sempre foi um fascínio, né? O homem voar, né? Ou ter objetos voando sob seu controle, ok? E aí na época era sempre aquela confusão, né? Ele era um louco ou era um gênio, né? Sempre pensando em coisas que fora do tempo que ele estava vivendo naquele momento, né? E aí passando mais, né, o tempo, no século XIX a gente já consegue ver que essa ideia de veículos aéreos não tripulados já era uma ideia assim presente. Então, no século XIX, por exemplo, foi o primeiro, digamos assim, primeira atividade prática que se viu dos veículos aéreos não tripulados, que na realidade eram balões que não tinham um ser humano, né, ali controlando, eram balões que voavam sozinhos, né, e eles tinham, por exemplo, bombas, né, essas bombas eram colocadas nos balões, eles tinham temporizadores, e a ideia era justamente isso, colocar os balões para eles voarem na direção do inimigo, justamente no conflito entre Viena e Veneza, e eles calculavam mais ou menos o tempo que demorava para esse balão chegar lá, de forma que quando chegasse lá próximo, né, o temporizador liberaria a bomba e cairia no inimigo, né? É lógico que foi uma experiência que não deu muito certo em alguns momentos, justamente porque dependia da direção do vento, né? Mas foi um primeiro uso, digamos assim, dos veículos aéreos não tripulados, um primeiro registro sobre isso, né? Veículos aéreos não tripulados, ok? E a gente estava justamente nessa época em plena indústria 2.0. Aí aqui tem um quadro muito interessante que mostra a evolução, né, das revoluções industriais. A gente está vivendo ali, né? Dizem que no Brasil ainda não chegou na 4.0, mas a gente está no limite ali entre a 3 e a 4. A gente já tem muita coisa da indústria 4.0 aqui no Brasil. Mas naquela época a gente estava na indústria 2.0, né? Aí naquela época, ó, você pode ver aqui que olha só, essa aqui era o quê? 1870. Então, ó, em 1900, por exemplo, já tivemos ali o primeiro voo, né, do LZ-1, depois temos o voo ali do dirigível número 5, que foi contornado pelo Santos Dumont, né, justamente ali na indústria 2.0. Dando um salto aí para a indústria 3.0, né, a gente começa a ter, por exemplo, os drones mais parecidos com o que a gente vê hoje, né, que são os drones, aqui eu tenho 2 exemplos de drones de asa fixa, né, controlados remotamente, e são drones muito utilizados em conflitos, né, de guerras, né? Então, aqui alguns exemplos de drones que a gente já consegue ver hoje em dia, mais modernos ainda do que esse, ok? Mas aí a gente já está entrando no que a gente chama da indústria 4.0. O que seria essa indústria 4.0? É importante eu conceituar isso antes de começar a falar dos drones, né? Então, a indústria 4.0 é um termo que esse termo foi utilizado a primeira vez em 2011, numa feira muito famosa chamada Feira de Hannover, tá? E é uma feira onde tem um patrocínio do governo, a empresas de tecnologias, universidades, centros de pesquisa.
E o principal objetivo e visão para esse termo, né, Indústria 4.0, lá em 2011, era isso aqui, ó, completa descentralização do controle de processo produtivo e uma proliferação dos dispositivos inteligentes e interconectados. Então, naquela época, em 2011, já estava pensando exatamente nisso que a gente está vendo hoje, né, a sociedade toda em rede, né, processos descentralizados, né, dos processos produtivos, ok? E foi um ponto inicial ali para se pensar no que seria essa indústria 4.0. E essa indústria ela tem diversas habilidades. Essa imagem aqui é uma das principais aqui desse slide. Na verdade, a gente consegue ver hoje que o nosso aluno, né, o profissional hoje, ele tem que começar a pensar na sua profissão pensando nessas habilidades que vocês estão vendo aí. Então, eu preciso entender o que é uma impressora 3D, eu preciso entender o que é computação em nuvem, né? Internet das coisas, Big Data, novos materiais, robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, isso aqui tudo são habilidades que o profissional ele tem que começar a trabalhar com isso, né? Então, veja, já ampliou a habilidade que o simples, que antigamente o nosso engenheiro precisava ter, né? Hoje ele precisa ter as habilidades de engenharia, mas ele precisa ter as habilidades da indústria 4.0, ok? E os drones, eles são um exemplo claro aí toda essa tecnologia que está acontecendo, né? Eles são equipamentos onde tem uma tecnologia embarcada muito atualizada, né? E até mesmo, dependendo do drone, até complexa, né? E eles têm uma aplicabilidade muito grande nas mais diversas áreas, tá? Eu vou focar aqui em algumas aplicabilidades, alguns trabalhos que a gente tem feito usando drones. Mas então, o que é um drone? É um outro ponto agora importante. Um drone, na verdade, esse drone ele é um nome popular para o que a gente chama de aeronave não tripulada, ok? Mas o nome correto dele, o termo oficial hoje em dia é chamado de RPA, aeronave remotamente pilotada, né? Existe um termo ultrapassado que é chamado de VANT, que são os veículos aéreos não tripulados, mas é um termo já ultrapassado. Oficialmente, a gente chama isso de aeronave remotamente pilotada, ok? Quando essa aeronave ela é utilizada para a gente fazer uma recreação, então um voo recreativo, né? Você vai tirar umas fotos, né? Fazer um vídeo, a gente chama de aeromodelo. Mas quando é uma aeronave que é utilizada para voos não recreativos, um voo profissional ou um voo corporativo ou experimental, a gente chama isso, né, de um RPA, tá? Aí eu tenho o equipamento RPA, mas eu tenho também um sistema de RPA, que é o conjunto formado pela aeronave, o piloto, a estação de pilotagem, né, e qualquer outro equipamento ou pessoa que esteja participando da operação. Então, isso é um sistema de RPA, ok? E o piloto remoto é justamente o camarada que vai controlar e conduzir o RPA. E eu preciso também de um observador, a gente vai ver mais na frente ali, que um observador é uma pessoa que vai estar auxiliando o piloto remoto durante a operação, mantendo sempre o contato visual com o RPA, tá? Então, basicamente, eu preciso desses conceitos aí para começar a se trabalhar com os RPAs, tá? Eu vou chamar de drone aqui para ficar mais fácil a nossa conversa, tá ok? Bom, e aí a gente já tem um salto em relação àqueles drones que a gente acabou de que eu mostrei ali, que são os drones de asa fixa, né? Então, mais recentemente, começaram a aparecer os chamados drones multirotores, né? Os mais populares são os drones com 4 motores, né? É o modelo mais vendido no mundo, tá? E existem diversas empresas aí que trabalham com a confecção e desenvolvimento desses drones. A líder no mercado é uma empresa chamada DJI, tá? Que é a principal empresa que desenvolve exatamente os principais drones, os drones com mais tecnologias hoje em dia, tá? E qual é a vantagem de se utilizar esses drones multirotores em relação aos drones de asa fixa, tá? Primeira vantagem que eu coloco é decolagem e pouso vertical. Então, eu não preciso uma pista de pouso, né, para você usar um drone. Ele decola na vertical e pousa na vertical. Eu posso também trabalhar com diversas atuações. Ele tem uma operação que eu chamo de uma curva de aprendizagem, né? Ou seja, um pouco tempo de uso do equipamento, você já consegue ter uma boa produtividade. Essa câmerazinha aqui, essa imagem aqui, ó, que tem um foco aqui, que é justamente a câmera do drone, né? Tem o que a gente chama de gimbal, que é justamente esse estabilizador de câmera, que é todo esse sistema que tem aqui, ó, de 3 eixos, que permite o quê? Permite que
durante o voo, a câmera não trema, ou seja, eu posso fotografar e fazer vídeo sem que tenha uma baixa qualidade nos registros, ok? E uma desvantagem é justamente a autonomia. Hoje em dia, esses drones precisam de baterias, né? Essas baterias duram em torno aí de 20 minutos em média, depende do equipamento, tá? Mas, veja bem, é uma desvantagem, mas ao longo, com a tecnologia avançando, a gente já tem hoje drones que voam com 40 minutos de autonomia, chegando até 1 hora de voo, com uma bateria, tá? Então, assim, rapidamente essa desvantagem aí vai ser eliminada, eu acredito. Então, esses aqui são os equipamentos que eu tenho trabalhado, que é um drone, um Phantom 3 Advance, que é esse que está aqui, ó. E eu tenho um Mavic Pro, que é esse de baixo aqui, tá? Eles são drones da DJI e eles têm umas características interessantes aqui. Primeiro, o peso deles, ó. Esse Mavic Pro pesa menos de 1 kg, em torno de 643 gramas. O Phantom 3 ele já tem um peso maior, 1.260 gramas. Todos os dois têm estabilidade por GPS, né? E eles fazem vídeos de 2.7K até 4K, ok? Então, eles têm uma tecnologia boa de vídeos e imagens, ok? Mas, como eu falei, ó, em 2019, ano passado, já foi lançado um novo drone pela mesma DJI, que é um drone Mavic Mini, que ele pesa só 250 gramas e o tempo de voo de 35 minutos. Então, olha aí, ele cabe na palma da mão. Então, esse drone aqui tem mais tecnologia embarcada que esse aqui, por exemplo, esse aqui, ó, o drone 3 Advance, por exemplo, tá? Então, vocês estão vendo aí que à medida que vai passando o tempo, as tecnologias vão crescendo, né? Novas tecnologias, e aí você vai ter novas informações e, com isso, você consegue desenvolver novos trabalhos usando esses equipamentos. Para a gente trabalhar com qualquer tipo de drone, né? Principalmente esse que a gente está usando agora, eu preciso de um aplicativo. Então, eu já estou começando a entrar, veja, em outra habilidade, ou seja, não basta só controlar o drone, eu preciso entender toda a telemetria que tem nessa tela aqui. Isso aqui é a tela do meu celular, né? Um aplicativo que a própria fabricante disponibiliza para cada equipamento. E aqui você tem várias informações, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse 12 que aparece aqui é o número de satélites que está sendo, né, visualizado no momento, né? Aqui eu tenho esse 16,25, é o tempo que resta para a bateria chegar no seu final, né? Aqui embaixo eu consigo ver a altura do drone, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse botão que tem um H aqui, ó, é o Home Point. O que é esse Home Point? É o seguinte, você está voando com o drone, por algum motivo, você quer que ele volte rapidamente para o ponto de partida, né? Você clica nesse botão e ele vai voltar sozinho para o ponto onde ele iniciou seu voo, né? Que é esse ponto H que aparece aqui, tá? E aqui tem outras informações, né? Aqui é a bateria do controle, aqui é para levantar voo, take-off. Então, você pode ver que você tem que ter o entendimento dessa telemetria do aplicativo do drone, para você começar a voar com ele. Um ponto importante, antes de começar a mostrar as aplicações, é que eu preciso, veja, como eu estou trabalhando com um objeto que voa, né? Então, preciso registrar esse equipamento na ANAC. Tá? Então, é um equipamento que você precisa registrar. Então, os drones têm um númerozinho, igual tem o avião tem um número lá, PT3647, os drones também vão ter um registro na Agência Nacional de Aviação. Tá? Como trata-se de um equipamento que eu uso um controle de radiofrequência, né? Então, eu preciso que esses equipamentos estejam homologados pela Anatel. Tá? Então, outro ponto também. Se você comprar um equipamento no Brasil, ele já vem homologado pela Anatel, mas se você comprar um equipamento nos Estados Unidos, por exemplo, você vai chegar aqui no Brasil com ele, você vai ter que fazer um processo na Anatel para fazer a homologação dele. E, além disso, eu preciso registrar no DSEA. O DSEA é um departamento de controle do espaço aéreo brasileiro. Então, eu preciso avisar para o DSEA toda vez que eu estiver fazendo um voo, né, que seja um voo não recreativo, né, e dependendo do caso, até mesmo recreativo, eu preciso avisar para ele que eu estou fazendo aquele voo, né? Isso fica registrado lá no banco de dados, tem um sistema online e você faz esse registro também. Então, veja, não é só você comprar o drone e sair voando. Você tem que comprar o drone, tem que registrar na ANAC, tem que verificar se ele está registrado na Anatel e tem que fazer o registro de voo no DSEA, que controla o espaço aéreo, ok? Além disso, né,
falando mais um pouco de legislação, não é meu objetivo aqui falar disso, mas só para deixar claro alguns pontos, né? Eu preciso conhecer um pouco, né, o que é os modos de voo, né? Então, esse modo de voo veloz, que é aquele modo de voo que você voa com ele na sua linha divisada visual. Então, eu tenho esse aqui é o permitido hoje, né? Você tem que voar com ele na sua linha divisada. Eu não posso pegar o drone e voar 5 km de distância e você não vê mais o drone. Mesmo você controlando ele aqui 5 km de distância, você está furando uma legislação, tá ok? Em alguns casos, eu posso fazer um E-veloz, que é como se fosse um veloz estendido, né? Ou seja, você está voando, você pode não estar vendo o drone, mas você pode ter uma outra pessoa vendo o drone se comunicando contigo. Isso a gente chama de visual line, ou seja, uma visada visual estendida. E essa outra aqui, que é o B-veloz, é aquele que você voa além da visada, ele só é permitido por alguns casos, aí nesse caso eu preciso ter uma carteira de piloto, de drone, e assim por diante. É um outro caso mais restrito, ok? Então, basicamente, a gente trabalha com esse tipo de situação e esse aqui também, tá? O veloz e o E-veloz. Então, vamos lá, onde a gente pode usar os drones, né? Então, aqui, eu coloquei algumas aplicações do drone. Por exemplo, eu posso usar o drone na questão de turismo, na questão de publicidade, muito utilizado, na questão de área de risco, aí que já entra um pouco de engenharia, né? Para você trabalhar com a questão de área de risco, esporte de evento geral, construção, acompanhamento de obras, monitoramento ambiental, indústrias e agronegócio. Basicamente, sim, são os 8 pontos que uma pessoa pode trabalhar com drone. Agricultura, né? Agronegócio, agricultura ali está incluído, tá? Então, acompanhamento de obras. Então, uma primeira aplicação aqui, ou seja, você, com o drone, você pode, por exemplo, fazer registros fotográficos em tempos diferentes, para você ver, por exemplo, como está o desenvolvimento da obra, a área que vai ser construída, né? Então, você pode verificar, inclusive, a rotina dos funcionários, verificar a segurança, pode usar essas imagens e vídeos para a questão de marketing e venda, né? Então, aqui é uma obra que a gente estava acompanhando, né? Aí aqui mais adiante você vê o desenvolvimento da obra, né? Alguns meses depois, ok? Mais alguns meses depois, né? Um centro de convenções. Então a obra já está quase finalizada, tá ok? Além disso, você pode desenvolver vídeos, né? Mostrando todo o contexto da obra. Tá? Você vê esse tempo aqui está meio fechado, ou seja, estava ventando muito, mas você vê que a imagem você nem vê a imagem tremer, né? De tanto estabilidade que o equipamento tem, tá? Outro ponto que o drone pode ser utilizado, né, é a questão de inspeções de construções. Então, a gente pode, por exemplo, em vez de você ir com um funcionário lá, você pode ir colocar o funcionário em risco, né? Você pode, com o drone, já visualizar pontos onde, eventualmente, vai ter que ser feita uma reforma ou uma verificação, né? Então, facilitem muito o drone, principalmente na vistoria de telhados, por exemplo. E aí, a norma que a gente usa para isso é a norma 13752, que trata sobre a perícia de engenharia civil na construção civil. Perícia de engenharia na construção civil, ok? Aqui uma inspeção de obra também. Então, o drone, veja bem, eu posso ir com o drone exatamente nesse ponto aqui, ó, e sem precisar de equipamento, né? Você pode com o drone, justamente no ponto, você pode aproximar e ver onde estão os pontos onde precisa de um reparo, né? Você pode fazer um registro fotográfico com seu relatório de inspeção, né? Ver as patologias que estão acontecendo ali, tá? Então, além de vídeo, você pode tirar fotos também, tá? Então, veja, de uma forma simples, sem precisar muito recurso, equipamento, você consegue desenvolver o seu relatório de inspeção, por exemplo, de torres de iluminação, tá? Essa é uma torre de iluminação de um estádio de futebol. Além do vídeo, a gente fez registro de fotos também. Beleza. E um outro ponto também, que é aí mais o pessoal
que trabalha com a parte de engenharia elétrica, né? E você veja, eu tenho uma grande quantidade, né, de quilômetros de linha de transmissão e essas linhas elas precisam ser inspecionadas, né? Então, até pouco tempo atrás, você fazia isso de duas formas. Ou você fazia uma inspeção terrestre ou uma inspeção aérea com helicóptero, por exemplo. E as duas formas geram uma mobilização muito grande de pessoas. Então, com o drone, eu consigo, primeiro, eu consigo desenvolver um acesso, ou seja, facilmente eu consigo ir na linha de inspeção sem ter um risco para funcionários, por exemplo. Eu posso, com isso, avaliar a integridade estrutural, né? Eu posso, por exemplo, identificar pontos críticos dentro da linha de transmissão, ok? E aí eu vou reduzir meu custo, vou reduzir tempo, né? Eu vou, digamos assim, organizar melhor a equipe, os equipamentos que vão em campo para fazer a manutenção, ok? E, além disso, eu posso fazer uma avaliação se está tendo alguma invasão, uso devido de espaço, né? Usando imagens ortorreferenciadas, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, ok? Beleza. Inspeção de telhados industriais também. Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez numa indústria. Olha aí, com registro de fotos, né? A gente vê toda a patologia, a corrosão que está acontecendo no telhado industrial, né? Veja, era uma empresa com vários galpões, né? Eu tenho, se não me engano, 6 galpões aqui. E, praticamente, em 1 hora de trabalho, a gente conseguiu tirar fotos, fazer vídeos para montar o relatório detalhado dessa inspeção. Então, tá vendo? Se vocês conseguem visualizar aqui, ó, eu tenho várias telhas que estão fora, né, fora do seu alinhamento, gerando infiltrações e vazamentos no galpão, várias telhas com corrosão, né? Isso tudo foi inserido no relatório final de vistoria predial, tá? Então, é uma outra aplicação aí do uso de drones na engenharia. O sinal é que está sendo muito utilizado, inclusive em vistorias de edifícios, né? Você consegue rapidamente fazer um mapeamento na vertical do prédio, por exemplo. Tá? Eram 6 ou 7 galpões. Isso. E também eu posso também fazer uma vistoria cautelar de vizinhança, tá? Que é uma outra atividade aí do engenheiro que você pode verificar antes da obra ser construída, por exemplo, verificar como é que está o entorno, né, do local onde vai ser construído, né? Esse mapeamento do entorno é previsto na norma 15.575, é uma norma de desempenho, ok? Ainda sobre inspeção de construção, né? Caso eu tenha no drone, eu não tenho, aí essas fotos foram cedidas pela Hudson Valley Drones, e eles têm lá uma câmera de termal, então eu consigo, por exemplo, com uma câmera dessa térmica, eu consigo verificar, por exemplo, dentro de uma laje, numa visualização normal, numa câmera RGB, por exemplo, eu vou ter essa imagem da esquerda. Já numa câmera termal, eu consigo ver aqui onde está esse azul, é justamente onde tem alguma umidade, né, na laje, tá? Né? Consigo até ver algumas trincas, algumas situações aqui, ok? Então, é um outro, se você tiver uma câmera dessa, você vai ampliar a sua possibilidade de prestação de serviços e uso de drones na engenharia, tá? Inclusive naquele exemplo da linha de transmissão que eu te falei, que eu mostrei antes. Se você tiver uma câmera dessa numa linha de transmissão, você vai conseguir ver muito mais informações do que uma câmera RGB, ok? Um outro ponto também, a gente já está aqui com o tempo, estou controlando o tempo aqui, são 7h34. Não sei se vai dar para apresentar tudo, hein, mas vamos lá. É a geração de produtos e mosaicos de ortofoto, que justamente é um ponto, assim, um ponto-chave também do uso de drones, ou seja, eu vou fazer um processo de vetorização, ou seja, eu tenho uma imagem bitmap e vou transformar essa numa imagem vetorial, e com isso eu vou conseguir tirar muitas informações das imagens, cálculo de área, cálculo de distância, e aí é uma infinidade de coisas. Vou tentar agilizar aqui, tá, pessoal? Senão não vai dar tempo. Então, assim, eu consigo tirar modelo digital de elevação, modelo digital de terreno, entendeu? Tudo com essa questão da vetorização. Vitor, dá para ir até umas 8h30. Fica à vontade aí. Importante é o conteúdo. 8h30? A próxima é só 9 horas. Então, meu filho, vamos aprender.
Tá bom, que a outra pessoa tinha me falado que às 18 horas tinha uma outra coisa aí. Porque tem as gravadas também. Ao vivo é só 9 horas. Sim. Mas vamos ver, vamos ir. Então, vamos lá. Então, assim, eu consigo tirar informações como essas que vocês estão vendo aí, que é um mapeamento de uma parte de um terreno, onde eu consigo, inclusive, gerar um índice de vegetação, tá vendo aqui? Um índice de vegetação muito utilizado na área ambiental. Então, eu consigo ver, por exemplo, áreas que estão mais degradadas que outras, através de um processamento de imagens geradas por drones. Desculpa que deu um... Bebi uma água aqui um momento. Beleza, então vou mostrar aqui um exemplo, que é um mapeamento, um projeto que a gente está fazendo, um mapeamento de uma RJ que liga de Vassouras para Valença, um estudo que a gente está fazendo ali, um estudo de casa. Eu peguei só um trecho de 600 metros, né? Então, eu vou compartilhar aqui. Antes de eu ir lá para continuar a apresentação, tá? Eu vou mostrar um vídeo, tudo bem? É justamente o vídeo que a gente fez esse mapeamento, tá? Então, um instante aí. Vou compartilhar a tela aqui. Estão visualizando aí? Então, essa aqui é a tela do drone, tá? E esse mapeamento foi feito... Eu posso fazer um mapeamento de duas formas, uma forma manual e uma forma automatizada. Esse aqui que eu vou mostrar é o manual. O manual é aquele onde você mesmo vai tirando as fotos, à medida que o drone vai sobrevoando. Tá? É um mapeamento, digamos assim, na unha, né? Que você é um mapeamento mais hard ali. Então, você mesmo vai pilotando e você mesmo vai tirando as fotos à medida que o drone vai voando. Então, precisa de uma técnica para fazer isso, né? Então, vamos visualizar aqui, ó. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Espera aí, um instante. Vou compartilhar de novo. É que eu tenho que ligar o som do computador aqui na hora de compartilhar. Então, vamos lá, continuando. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Isso, então esse aviso aí que o drone ele falou rápido, né? Traduzindo é o seguinte, levantou voo, ele vai marcar o ponto de partida, justamente para quando precisar voltar, ele volta automaticamente para esse ponto. Então, ele marca no GPS lá, né? Você vê que eu estou voando em GPS aqui, ó, dá para ver aqui, ó, estou voando em GPS. Então, você vê, ele marca esse ponto de partida, justamente para ele entender onde ele tem que voltar. Aí, agora eu vou subir até mais ou menos, se eu não me engano, 70 metros, 80 metros. Eu vou aumentar, vou aumentar um pouquinho o vídeo aqui, só para... Estou subindo a 20, 21, 26... Isso. Se eu não me engano, até 77, 80 metros. 77 metros. Vou colocar a câmera numa posição a 0 graus, né? Que é aquela câmera que você está olhando para baixo, totalmente para baixo. E aí, agora eu vou começar a caminhar e vou registrar as fotos, tá? Vou ainda subir um pouquinho mais aqui, ó, 84 metros, tá? E aí eu estou tirando fotos. Você está vendo que eu estou fazendo um voo agora, e pode observar que quando chega mais ou menos essa árvore chegar mais ou menos aqui embaixo, eu vou tirando fotos, de forma a que eu consiga ter uma sobreposição dessas fotos. Isso é importante na hora de a gente gerar, fazer a modelagem no software. Essas imagens elas têm que ter um percentual de sobreposição, tanto do ponto de vista longitudinal ou transversal, né? Porque isso vai influenciar diretamente na geração da imagem georreferenciada, aquela imagem que eu falei que ela é uma imagem que é a composição de todas essas imagens que estão sendo tiradas, tá? Então, fazer um mapeamento manual, você tem que observar essa transposição entre as imagens, tá? Como esse aqui foi um exemplo que eu fiz, mais de um exemplo piloto,
eu só fiz uma passada. Eu fui até lá o final e voltei. Eu não tirei fotos na volta, eu tirei fotos na ida, tá? Só para simplificar, senão o processamento ia ficar muito mais pesado no computador, ok? Então, eu vou adiantar aqui, ó, estamos 200 metros, tá vendo? Esse 208, 211 é a distância que o drone está do piloto, tá? Ao longo aqui desses 600 metros, tem umas pessoas que estavam auxiliando justamente para usar os drones, tá? É aquilo que eu falei da visão, porque esse drone é muito pequeno, né? Então, 200 metros, o piloto já não consegue ver esse drone, não. Tem que ter pessoas ali, né, que vão te ajudar a visualizar o drone, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, 300, 300, 400, 500, se eu não me engano, foi até 600. Aqui. Vai chegar um momento que eu vou voltar. Mais um pouquinho. 600. Essa foi a última foto, se eu não me engano. Aí agora, veja, estou voltando manual, tá? Mas eu vou parar em determinado momento e vou voltar de forma automática, justamente para exemplificar o uso do retorno automático. Então, olha só. Eu vou apertar nesse botão aqui, ó, que tem um Hzinho aqui, tá? E, ó, Return to Home. Go home. Go home. Isso aí. Aí agora ele vai voltar para o ponto de partida. Aqui em cima você consegue ver, ó, o cruising, né, o tempo, a distância de retorno, tá? Eu até liguei aqui para gravar o vídeo, né, o vídeo de retorno, né? E ele está voltando, ó, 300, 290, 280, 270, 250, e ele volta na altura, na última altura que estava, tá? Ele não volta, ele não abaixa não, ele volta na última altura, ok? Vai voltar, ele volta até mais rápido do que a ida, tá vendo? Ele já volta, tem a velocidade aqui embaixo. Você consegue ver a velocidade aqui embaixo. Pronto. Parou. Isso, agora ele vai ajustar, ó. E agora ele vai landing, vai descer. Landing. Isso. Aí tá descendo. Eu cancelei a descida automática, eu tenho uma árvore aqui, tá? E aí agora eu vou descer na mão. Vou adiantar aqui. Ó. Você consegue descer na mão. Pronto. Beleza. Desceu. Ok? Então, esse aqui foi, digamos assim, o trabalho de campo. Um exemplo de trabalho de campo, né? Agora, a gente vai, né, fazer o restante do trabalho. O trabalho não terminou aqui, não. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um software de modelagem. Tá? Esse software, você vai capturar essas imagens, carregar as imagens no software e fazer o processamento. É isso que eu vou mostrar aqui agora. Existem diversos softwares para fazer isso. Eu uso o software chamado o Agisoft da Metashape, tá? Que é um software bem interessante. Ele para você rodar, eu gerei aqui, ó, se eu não me engano, foram 49 imagens, tá vendo? Aqui são todas as imagens que foram geradas, tá vendo? 49 imagens, né? 49 imagens nessa máquina aqui eu consigo rodar, mas se for um número muito maior que isso, se tiver um número muito grande de imagens, aí você precisa de uma máquina melhor, né? E hoje em dia você não precisa mais comprar máquinas com alto poder de processamento. Você pode alugar uma máquina virtual, né? Por $5, $6, você aluga uma máquina virtual e faz o processamento usando esse mesmo software num computador que eu não sei nem onde fica, né? Então, você entra no site, depois eu posso mostrar o site para vocês. É um site que você aluga uma máquina para fazer o processamento e depois você baixa os seus resultados, ok? Mas esse aqui com 49 imagens a gente fez aqui mesmo. Então, inicialmente, ó, ele gera uma nuvem de pontos. Tá vendo aqui? Cada retângulo desse é uma imagem que foi gerada. Uma imagem gerada lá. Tá? Você vê que ó, tem alguns erros de superposição, né? Tá vendo? Mas deu ainda para gerar um modelinho aqui. Então, ele gera uma nuvem de pontos não muito densa, né? Depois você faz um processamento para gerar uma nuvem de pontos mais densa, que é essa aqui. Aqui é uma nuvem de pontos mais densa, vou desligar isso aqui.
Parece que é uma superfície, né, sólida, mas não é não. Se você te aproximar aqui, ó, é uma nuvem, são vários pontos, né? Você pode observar, são vários pontos. É como se eu estivesse usando um laser. Hoje em dia já tem aqueles lasers, é um laser, como é que a gente chama? É um laser, é um laser scan, né, que chama, que você consegue, é como se fosse um resultado de um laser scan, tá? Só pontos, né? Aí, a partir dessa nuvem de pontos, eu posso gerar um modelo digital de elevação, tá? Que é o modelo digital de elevação, tá bom? E aí, depois do modelo digital de elevação, eu até posso gerar um modelo 3D também, tá vendo? Modelo 3D com textura, ok? E posso gerar o ortomosaico, que é esse aqui, que é um dos produtos principais que você pode ter com drone. Esse ortomosaico já veja, é uma imagem só, resultado de todas aquelas imagens que estavam lá, as 49 imagens. E com isso aqui eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e fazer uma linha daqui para cá, ó, por exemplo, aqui, ó, tá? E eu posso, botando à direita aqui, ó, eu posso, né, ver o tamanho dessa linha, o comprimento dessa linha daqui para cá, ó, aproximadamente 6,9 metros, né? Uma estrada, uma rodovia dessa aqui, é uma rodovia do tipo classe B, né, que tem justamente que ter pela norma mais que 6 metros, essa distância daqui para cá, pela norma, sem o acostamento, ok? Então, você vê, eu consigo, num modelo desse aqui, tirar várias informações, né? Você pode até, inclusive, fazer um estudo de identificação de patologias ao longo da estrada. Aqui tem um buraco aqui, ó. Você pode vir aqui e medir quanto é que tem aqui esse defeito aqui na estrada, por exemplo, né? E, né, tem, ó, 1,3 metros. É grande, né? Então, você consegue fazer um mapeamento, uma rodovia completa sobre, né, do que você está fazendo. Né? O mapeamento, você pode fazer um estudo patológico, né? Fazer um estudo de patologias na estrada. Ok? Beleza? Vamos continuar aqui no... Então, esse aqui, continuando aqui. Ah, tá. Eu posso fazer também um mapeamento urbano, né? Ou rural, né? Então, aqui um outro exemplo de um trecho aqui, isso aqui é na cidade de Vassouras, foi um estudo de caso que a gente fez, um pedaço de um bairro, né? Aqui de Vassouras. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Eu tenho esse modelo aqui. O Elisa Barbosa. Vou abrir aqui. Isso. Compartilhando. Então, esse é o modelo, né? O ortomosaico é esse aqui. Aqui é um modelo digital. Aqui já é um trabalho que a gente está fazendo. A gente está tentando remover as residências para gerar um modelo digital de terreno mesmo, né? Porque qual é a diferença do modelo digital de terreno para o modelo digital de elevação? É que o modelo digital de elevação leva em consideração as construções, né, que estão ali na região. E o modelo digital de terreno é só o terreno mesmo. Mas você pode, nesse software aqui, remover algumas construções, né? Inclusive, aqui a gente tem até eu consigo montar curvas de nível, tá vendo? Justamente aqui, a curva de nível. Vou colocar no slide aqui. Então, eu consigo visualizar a curva de nível da região, né? E aí fazer diversos estudos de engenharia, ok? Além, é claro, eu posso, né, fazer, por exemplo, aqui, deixa eu desligar a curva de nível aqui, eu posso fazer aquele mesmo estudo de área, né? Por exemplo, posso vir aqui, ó, de forma aproximada, tá? Posso vir aqui e, por exemplo, aqui, peraí, eu não fiz o cálculo eu não usei tá aqui. Eu tinha que usar esse aqui, ó, é o polígono. Então, aqui com polígono, eu posso calcular, por exemplo, a área desse terreno aqui. Tá? E ele já dá para mim aqui a área, o perímetro e a área. Ok? Beleza, vamos continuar lá. Então, 7,50. Falei que não ia... É muita coisa. Mas dá para continuar, Edmilson? Posso continuar?
Toca aí. Beleza. Então, mudando um pouco, eu posso trabalhar com área ambiental também, né? E aí eu posso trabalhar várias questões, ações populares, né? Vou aproveitar aqui que a gente já está com o software aberto. Deixa eu ver se eu tenho esse. Está aqui, ó. Foi Paraíba do Sul. Mesmo procedimento, tá? De voo. Eu tenho até um vídeo também, mas eu acho que não vai dar tempo a gente mostrar, mas eu vou mostrar o resultado daqui do mapeamento que foi feito. Só um instante, está carregando aqui. Isso, abriu. Vamos ver. Tá, aqui você está vendo um modelo mais complexo, né? E vou até desligar essas curvas de nível aqui. Então, você vê a quantidade de informações que tem. Vou desligar aqui isso aqui. Beleza. Vou mostrar o modelo aqui, 3D. Só para vocês visualizarem. Aqui é um estudo de índice de vegetação que a gente está fazendo, né? Principalmente nessa região aqui, as margens do rio. Esse aqui é o modelo digital. Tá vendo que ele está mais pesado aqui para carregar? Esse aí carrega aqui. Peraí, deixa eu interromper aqui. Pode ser que, como eu estou projetando, para carregar, ele carregue mais rápido sem estar projetando. Isso, exatamente o que eu imaginei. Quando ele está projetando aqui no Zoom, ele demora um pouco. Então tá aqui, esse aqui é o modelo ainda não é um modelo digital terreno, é de elevação, tá? Se bem que nessa região aqui não tem muita, deixa eu desligar aqui, não tem muito ambiente construído, né? Mas vegetação mesmo. Então aquele modelo lá é quase um modelo digital de terreno. Tá vendo essa aqui, a região do rio, tá? O estudo que a gente estava fazendo aqui nessa parte aqui. Então esse modelo aqui é bem quase mesmo o modelo digital de terreno. Esse camarada aqui, ó, é um polígono que eu desenhei, porque eu posso exportar isso aqui, só essa região, que é a região de estudo, eu posso exportar, por exemplo, para o Google Earth. Tá? E lá no Google Earth, eu posso, inclusive, ver esse modelo lá. Tá? Vou fazer isso aqui rapidinho. Enquanto... Acho que ele está aberto aqui o Google Earth. Só um instante. Está carregando. Está carregando. Vou abrir ele aqui. Enquanto isso, a gente dá um prosseguimento aqui na apresentação. Depois a gente volta. Então, compartilhando. Já mostrei. Então, outra questão que a gente pode trabalhar com drones também é a questão de estudo de áreas de queimadas ou monitoramento de risco também, né? Então, uma área de queimada que aconteceu aqui, próxima aqui de Vassouras. Então, eu posso fazer um sobrevoo da área de queimada, né? Posso ir em locais de difícil acesso, gerar mapas, né? Informações topográficas de terreno, ou seja, a infinidade de coisas que a gente pode trabalhar aí, tá? Então, aqui é uma região de queimada, infelizmente, uma região grande de queimada, nesse vídeo aqui. Olha aqui, tá a árvore balançando aqui, esse é o vento aqui, ó, o vento aqui. Tá, é uma área grande de queimada que foi feita. Né? Vai até lá. Eu cortei o vídeo, senão a gente não vai ter tempo de visualizar tudo. A gente também tem trabalhado com a questão ambiental na caracterização de vossorocas, que é um efeito, né, que acontece em terreno, um processo erosivo, né? Aqui a gente consegue identificar algumas. E a gente fez um mapeamento aqui dessa vossoroca aqui no canto aqui, ó, tá?
A gente primeiro, aí aqui a gente vai fazer um voo mais, digamos assim, automatizado, né? Ou seja, você faz um planejamento do seu voo, você vai gerar as linhas de voo, que são essas linhas verdes aí, tá? Que a gente chama isso de mapeamento automatizado. Então, seleciona a área, gera essas linhas de voo e o drone vai voar automaticamente por essa área, tirando fotos para você gerar o seu mapeamento, tá? Esse aqui é um exemplo de trabalho. Eu estou bem aqui, ó. Ele está fazendo uma configuração, já está aqui. Eu estou bem aqui nesse ponto. E aí o drone vai levantar voo e vai fazer um mapeamento nessa região aqui, ó. Justamente onde tem essa Vossoroca, tá? Aqui é a imagem do drone, ó. Ele vai se dirigir para a área que foi planejada, tá vendo? E a gente vai fazer, ele vai fazer o registro automático das fotos necessárias para fazer o mapeamento. Aí ele está tirando as fotos. Olha lá, ó. Explosão aí. Aqui, ó, esse aqui é o trajeto que o drone vai fazer, tá? Demorou em torno aí de 8 a 9 minutos para fazer todo esse trajeto aí. Aí o que eu fiz? Eu gravei um vídeo mais acelerado, só para vocês visualizarem, né? Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é um vlog. Carlos Vitor, a música está muito alta, nós não conseguimos ouvir a sua voz. Melhorou agora? Carlos Vitor, você pode dar um mute no áudio do vídeo. Tá alto ainda. Tenta botar um mudo no áudio. Dá um mute no áudio do vídeo. Então, só para... Perfeito. Eu parei aqui agora um pouquinho. Então, olha só. Isso que ele está fazendo aqui é de forma acelerada, tá vendo? Eu coloquei 8x, que é justamente o trajeto que ele fez e todas as fotos foram registradas. Isso aqui, o próprio aplicativo do drone, ele fornece para você, como se fosse um log de voo, né? Então, depois que você faz o voo, isso fica armazenado no próprio aplicativo, tá? Eu sei porque a música tá alta. Eu vou desligar aqui agora. Acho que agora vai melhorar. Peraí. Não era para ficar tão alto assim, tá, pessoal? Desculpa aí. Então, depois que o drone fez aquele voo, essas aqui são todas as imagens que foram geradas, e aí a gente fez o processamento e gerou esse visual aqui, que é justamente a gente consegue, que é a área de estudo, né, das Vossorocas, processo erosivo, ok? A música tá alta aí, não, né? Então, aqui é o resultado final daquele processo, tá? O modelo virtual, e aqui você consegue... Isso aqui já é um outro programa que a gente está usando, é o Drone Deploy, tá? Que você consegue, inclusive, fazer aquele mesmo procedimento, ó, traçar uma linha e gerar o perfil, né, da área que foi modelada, tá? A música está mais baixa agora, né? Sumiu a música. Está quase acabando, ó. Então, agora, mais uma aplicação, que é o monitoramento de tráfego em rodovias. Então, isso aqui é um estudo de parceria com uma empresa, a Data from Sky, uma empresa da Europa, que desenvolveu esse recurso aqui. Então, você consegue mostrar o vídeo que é mais claro de entender, né? Você consegue fazer o monitoramento dos carros, do tráfego em rodovias, inclusive ver a velocidade, né? Aqui as faixas de velocidade, né? Consegue identificar os carros, a velocidade dos carros e diversas outras informações. Então, é um outro trabalho importante que você pode fazer com drones, ok? Aqui mais um exemplo, né, da identificação de veículos
e monitoramento de rodovias. Inclusive, você pode estudar, né, situações como essas faixas de transições, né, verificar se o tráfego está ok, se precisa de alguma modificação ou não. Tá? Então é isso, pessoal. Eu mostrei aqui diversas possibilidades, eu ainda teria mais algumas coisas, mas eu cortei, como eu falei, são muitos vídeos que a gente tem. Mostrei aqui, você vê que tem várias possibilidades de você trabalhar com essa indústria 4.0, né? Usar a tecnologia a seu favor, né? E isso, com certeza, vocês viram, é um desafio, né? Você fazer a integração de todos esses conhecimentos, né? De forma a melhorar o seu resultado e ter mais produção. Então, eu acho que pontos importantes de hoje que é a importância da capacitação. Então, vocês, alunos, aí têm que pensar nisso, a importância, vocês estão se capacitando, mas, além de você fazer a capacitação, você tem que ter o hands-on, que eu chamo, que é o que a gente chama aqui no Brasil, né, de meter a mão na massa, né? Usar a prática, pegar a capacitação, a parte teórica, e aliar com a prática para você ter, justamente, ampliar o seu conhecimento, né? Seja em drones ou seja em qualquer outra área aí que você esteja querendo trabalhar. Então, as minhas considerações finais é que os drones é uma tecnologia que já é uma realidade, né? Um dos grandes avanços tecnológicos da atualidade. Você aprender a mexer com esse caminhão é um diferencial que você vai ter. Você tem registros fotográficos mais detalhados de diversas estruturas. Você tem rapidez, você tem precisão. Você vai ter um seu projeto mais detalhado e vai gerar produtos que são indicadores para gestão, né? De algum processo que você esteja analisando. E, principalmente, a gente tem menos custos e aumento dos lucros no negócio. Acho que isso é um ponto importante também. E diversas aplicações. Eu foquei na área de civil, meio ambiente, mas a gente põe em área de mineração. Eu posso calcular volumes, posso calcular, fazer estudo na área de plantação, por exemplo, verificar um índice de vegetação na área de plantação, área de segurança, infraestrutura, ok? Então, agradeço o convite, né, para fazer essa apresentação para vocês. É sempre bom estar aqui a gente trocando conhecimentos. Eu deixo o meu contato aí, meu telefone. E aproveito, eu tenho uma página, eu tenho um canal no YouTube chamado Tecnologia e Engenharia Online, tá? E agradeço aí, se quiserem se inscrever no meu canal. Estou sempre colocando coisas de drones lá, mapeamentos, alguns trabalhos que a gente faz, além de exercícios e aulas na área de engenharia, ok? Então... Tem exercício resolvido também? Se tiver, todo mundo vai se inscrever. Vários exercícios resolvidos. Vários. Resistências materiais, um monte de coisa. Então agora vai lotar. Tá bom. É isso aí, então, pessoal. Vitor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e a sua palestra. Tem uma pergunta aqui, deixa eu tirar o meu vídeo aqui rapidinho, que é o seguinte, foi do Ronald. Essas mensurações oferecidas pelo drone, elas podem ter algum erro, por exemplo, em coisas mais complexas, como o mapeamento do terreno ao invés das casas? Sim. Isso é uma pergunta do Ronald. E eu também tenho uma que é minha, que é o seguinte: você já ouviu falar de alguma coisa sobre drone utilizada para mapeamento de usina nuclear? Não, nunca ouvi, não. Mas é uma aplicação também. Eu não sei qual é o tipo de mapeamento, mas, por exemplo, numa usina você pode fazer um estudo até mesmo de segurança, rotas de fuga, não sei. Mas é uma possibilidade. Ela é uma construção civil, né? Então você tem sim, na construção, você tem toda a proteção do reator. Sim. Mas aí no caso do Ronald? Na construção, sim, você pode usar o drone em qualquer tipo de construção. Agora, depois dela pronta, você pode usar o drone para outras coisas, né? Outras aplicabilidades. Sim. Agora, a pergunta do no caso do Ronald Ronald aqui, por exemplo, você tem mais ou menos a ordem de grandeza dessa imprecisão? Isso, é muito interessante essa pergunta, que é o seguinte, vocês viram no mapeamento aqui, ó, deixa eu abrir um mapeamento aqui, assim. Vou abrir aquele do... Vou abrir esse aqui, ó. Porque nós ainda temos 5 minutinhos. Vamos gastar, Carlos Vitor? 5, dá tempo. Então, olha só, vou abrir esse mapeamento aqui, só para exemplificar. Dá tempo. Então, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, esse aqui é um outro mapeamento que foi feito, tá? Mas eu posso, por exemplo, aqui, se eu vier fazer uma medida aqui, né? Vou fazer uma medida aqui. Por exemplo, vou medir daqui para cá, por exemplo. Ok?
25 metros, tá? Então, dali para lá, vai ter 25 metros, ponto 24, tá? O que eu não posso, o que eu não garanto, o que vai, a medida que vai estar errada é o seguinte: o ponto XYZ, esse ponto aqui XYZ, tem um erro em relação ao ponto XYZ real, entendeu? Na verdade, tem um erro de precisão, tá? Por quê? Porque o GPS desse drone que eu tenho, ele não é um GPS geodésico. Eu preciso de um GPS para fazer com precisão, precisaria de um GPS que tivesse esse GPS geodésico aí. Ele não corrige. Então, não corrige. É igual, esse GPS do drone é igual o GPS do carro. Então, quando você está lá com o carro lá, ele fala que falta 25 metros para chegar numa casa, não falta 25 metros. Ele está dizendo, entendeu? Ele dá... a posição XYZ não é a correta. Você precisa corrigir isso. Mas aquilo que eu falei, se você precisar usar um drone para fazer uma precisão centimétrica ou milimétrica, aí você precisa de um drone que tenha esse outro GPS para você fazer esse processo. Então, se eu quiser fazer um drone, por exemplo, para usar o drone para fazer topografia, por exemplo, eu tenho que ter um equipamento além do que esse drone que eu tenho. Porque na topografia eu preciso ter uma precisão milimétrica. Mas se eu for usar o drone para fazer um estudo ambiental ou fazer um estudo de caso para ver ali a região, sem necessidade de ter essa precisão, aí esse que eu tenho funciona. Ok? Bem, Vitor, pelo que eu estou vendo, assim, foi a única pergunta, e mais a minha também, com relação a drone. Realmente, como a Dalila falou aqui, é uma área muito promissora, é um assunto muito interessante, porque observa-se que, hoje em dia, né, você, desde a segurança pública até grandes construções, grandes eventos, você usa o drone, e você já teve... Não tem muito tempo também que os Estados Unidos usou o drone para uma operação especial, para se ver, isso é dentro das diferenças dos equipamentos, para se ver a aplicação e, como você falou aqui agora, a profissão do futuro, muitos dizem que ela ainda está por vir. E muitas delas são justamente de pessoas que vão conhecer esse tipo de recurso, vão saber operar esse tipo de recursos, até mesmo em aplicações que até então ninguém se pensou, né? O que você me diz disso, para a gente fechar? Exatamente, exatamente. Então, na verdade, assim, a tecnologia veio para ajudar aí nos processos que já existem, né? Então, é uma tecnologia para auxiliar, uma ferramenta, tá? Beleza? Só para fechar aqui, deixa eu só mostrar aqui, agora que abriu aqui o Google Earth, né? Então, só para mostrar aqui, ó. Então, você no Google Earth, você pode importar aquele modelo. Então, essa aqui é a região que foi mapeada. E se você clicar aqui, eu já importei. Você importa o modelo que você fez, ó. E aí você tem mais precisão. Você vê que a precisão está bem legal, né? Em relação ao do próprio Google Earth. E você pode, né, visualizar, inclusive, por exemplo, situações do antes e depois. Eu não sei de quando essa imagem aqui do Google Earth, mas essa aqui é real, tem uns poucos meses. Um mês, talvez. Tá? Inclusive, você pode colocar o índice de vegetação também. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E eu encerro aqui. Tem mais uma pergunta ali, ó. Sempre notória. Tem aqui do Matheus. Professor, sempre foi notória a aplicabilidade dos drones no uso militar. Porém, o que o senhor acha em um uso mais amplo, como nos resgates? Entregas? Isso. Boa pergunta, Matheus. Entregas eu também já vi, né? Tem um vídeo. Então, entregas até recentemente era proibido. Mas, até um pouco tempo atrás. Mas foi autorizado pela ANAC a primeira... A pandemia? A primeira... já tem uma empresa em Campinas que já está fazendo entregas usando drones. Então, essa parte de entregas e resgate é uma aplicabilidade muito boa para você utilizar drones. Inclusive, com resgate, por exemplo, eu já vi um vídeo onde o drone vai... Por exemplo, uma pessoa está em alto mar ali, distante, você vai com o drone e joga a boia exatamente onde a pessoa está. Então, você agiliza o processo de resgate. Tá? Inclusive, na questão de entrega, por exemplo, fui convidado para dar uma aula num curso de pós, que é de Supply Chain, e o módulo que eu vou dar é justamente esse, o uso de drones na questão de transporte e entregas de materiais. Então, já tem, dentro das pós-graduação, já estão vendo que há necessidade de ter um módulo, né, falando sobre o uso de drones em entregas e transporte em geral, na parte de logística. Ok?
Valeu. Perfeito, então. Carlos Vitor, nós vamos ter que encerrar, que daqui a pouco temos mais uma. Aproveito a convidar a todos para assistir a próxima palestra nossa, também com o professor Humberto. E, mais uma vez, te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu esmero, por tudo que você faz. E, pelo que eu estou vendo aqui, isso não é opinião só minha. E esperamos contar com você na edição do ano que vem da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Zona Oeste. Beleza. Onde, provavelmente, se Deus quiser, já vamos ter a vacina e vai ser no MS no de novo. Tá, É ok? Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado a todos aí. Obrigado. Valeu, um abraço. Muito Tchau, bom. Valeu, um abraço. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau. Valeu. Obrigado, Vitor. Tchau. Pode encerrar.